Deuteronômio capítulo 6. Faremos a leitura a partir do versículo 4. Diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás, como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa, nas tuas portas. Até aqui, vamos orar. Senhor Deus, é o momento mais esperado deste culto, a proclamação da tua palavra, a proclamação do teu evangelho. Por isso, meu Deus, eu peço a ti nessa hora, que o Senhor nos permita conhecer a ti, nos permita entender a tua palavra, porque se não for por meio da ação do teu Espírito, ninguém ouvirá, ninguém entenderá, ninguém enxergará, todos continuarão cegos, todos continuarão paralíticos, todos continuarão, ó Deus, sem entendimento. Mas se o Senhor, pela tua graça, nos restaurar, abrir os nossos olhos, tocar em nosso coração, endireitar os nossos caminhos, ó Deus, nós poderemos então glorificar o teu nome através da nossa vida. Por isso, meu Deus, eu peço que o Senhor nos ajude, nos auxilie, nos dê da tua graça, do teu Espírito Santo, nessa noite. É o que eu oro, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu tratarei sobre o tema criando filhos para a glória de Deus. Nós iniciamos uma série sobre família, e hoje eu tratarei em especial sobre pais criando filhos, criação de filhos. O livro de Deuteronômio significa a segunda lei, e é o último livro do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, escrito por Moisés, antes de Moisés morrer. E o que esse livro ele vai fazer? Moisés ele vai repetir novamente as leis de Deus e a história de Israel para uma nova geração que estava prestes a entrar na terra prometida. Nós lembramos que Deus tira o povo do Egito. Durante a caminhada no deserto, o povo se rebela contra Deus. O povo fecha o coração diante de Deus. E nisso, nessa rebeldia, Deus os pune, a qual todos morreriam acima de 21 anos no deserto. E somente a próxima geração entraria na terra prometida. Então eles vagam por 40 anos no deserto por causa da rebeldia, por causa da dureza de coração. E após esse tempo cumprido, o que vai acontecer? Surge a nova geração. E essa nova geração agora ela vai ser preparada novamente por Moisés. E o livro de Deuteronômio vai ser novamente Moisés repetindo toda a lei para essa nova geração, a qual eles iriam entrar na terra prometida. O livro ele enfatiza a necessidade da fidelidade a Deus, do amor a Ele e da obediência aos seus mandamentos. Moisés adverte sobre bênçãos pela obediência e maldições pela desobediência. Então a primeira geração falhou, não creu, endureceram o coração. A próxima geração ouviria os mesmos mandamentos, a mesma lei. E agora Deus daria uma nova oportunidade para eles, para que eles pudessem agora entrar na terra prometida.
E Moisés, ele vai dar as instruções. E uma das instruções é relacionado ao cuidado dos pais com os filhos. A instrução que Moisés dá é para instruir os nossos filhos a amarem o Senhor e obedecer os seus mandamentos. É o que diz no versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Por que amar o Senhor? Porque só há um Deus, não há outros deuses. Só há um Deus, o Senhor, o Criador. Por isso esse Deus, ele é digno de ser adorado, glorificado, amado. E no 6 então Moisés fala, isso de amar a Deus de coração, vocês vão inculcar essas palavras nos seus filhos. Você vai falar para eles que só há um Deus, e que esse Deus deve ser honrado, amado e obedecido. Vocês vão pelo caminho, ao deitar, ao andar, ao se levantar, em todo o momento, vocês ensinarão os seus filhos a respeito de Deus, do Senhor, do Criador. A palavra aqui, inculcar, no termo hebraico, significa ensinar incisivamente, em todo momento, sempre. Essa é a função dos pais. A primeira geração falhou, foram rebeldes, receberam a punição, as maldições. Logo Deus prepara uma próxima geração. Hoje já não é aquela geração, hoje somos nós. Hoje é a nossa geração. Se nós falharmos em obedecer ao Senhor, logo, o que acontecerá? Da mesma forma que eles foram destruídos no deserto, no passado, pela sua rebeldia e desobediência, da mesma forma acontecerá hoje. É o mesmo Deus, do antes, do hoje e do amanhã. O Senhor, ele não muda. Por isso a importância, irmãos, de nós cuidarmos da nossa família. A família é a instituição mais atacada deste mundo, porque a família é a base de tudo. Olha as instruções que Deus dá: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o seu ser. Inculca, ensina isso para os teus filhos, porque se perder esse bastão de passar para uma próxima geração a lei do Senhor, o que acontecerá? As famílias serão destruídas. E a família é a base de tudo, a base da sociedade, a base da igreja, é a continuação de uma semente santa, é a família. E Satanás, ele sabe que se ele destruir a família, ele destrói tudo. Olha o mundo que nós estamos vivendo, as famílias sendo destruídas aos montes, o enorme número de divórcios, filhos desviados, jovens perdidos em drogas, bebedices, imoralidades. O que tem acontecido? Desprezaram o mandamento de Deus, não obedeceram o que Deus falou: ensina ao teu filho a me amar de todo o coração. E Satanás sabe muito bem disso. Logo, o que vai acontecer? Há um ataque sobre a família, em especial sobre o membro que é mais vulnerável na família, os filhos, as nossas crianças. Eles são os mais atacados e os mais indefesos. E é exatamente isso que nós observamos em nossos dias. Hoje, irmãos, nós temos leis se levantando contra a família tradicional, homem e mulher. Leis se levantando contra isso. Leis a favor do aborto. Leis facilitando o divórcio, leis autorizando o casamento homoafetivo, leis querendo retirar as crianças de seus pais o quanto antes, para colocá-las em uma creche e escolas para receberem a educação do governo, leis descriminalizando a pedofilia e drogas, o surgimento de inúmeras ideologias de gênero para confundir a masculinidade e a feminilidade das nossas crianças, o incentivo para a mulher deixar o seu lar e o cuidado com seus filhos para trabalhar fora de casa. O mundo que nós estamos vivendo está caminhando a passos largos para a perdição. Olha, todas as leis, você não vê uma lei protegendo a criança, você não vê uma lei protegendo a família,
Nós só vemos leis fazendo o mal para nós, o mal para a família, o mal para os filhos. Esse é o mundo caído em que nós vivemos. E apesar, irmãos, de todo o mal que rege a nossa sociedade caída, nós precisamos de lembrar um ponto central na teologia, que é a doutrina do pecado original. Os pais precisam ter uma visão realista, não só do mundo lá fora, mas de seus filhos. As crianças são pecadoras por natureza. Nós não podemos nos esquecer. O problema não é só o que está lá fora. O problema é o que também está dentro do coração das pessoas. O pecado original. O pecado de Adão. Todos nascem pecadores. O que Davi fala? Em pecado eu nasci. Paulo diz em Romanos, todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que busque a Deus. Todos se apressam para fazer o mal. Isso está lá em Romanos capítulo 3. Essa perspectiva é essencial para entender a necessidade de disciplina e ensino. Pois a criança por si só, ela não tenderá para o bem. Por isso Moisés disse, ensine os seus filhos. A visão romântica de que as crianças são boas ou neutras, são anjinhos, como muitas vezes nós ouvimos, não é bíblica. Um exemplo simples, uma criança pequena que mente ou faz birra, ilustra que o pecado se manifesta desde cedo, e que já está no coração humano. Pega uma criança pequenininha, já desde pequena contando mentira. Aí você fala, mas eu nunca ensinei mentira para ela, eu sempre ensinei a falar a verdade. Como aquela criança desde pequenininha já fala mentira? De onde que ela aprendeu a falar mentira? E fazer birra? Ninguém em casa faz birra. Da onde ela aprendeu a fazer birra? Chama-se pecado. Desde quando nasce, o pecado de Adão já está no coração do homem. E esse pecado ele vai se manifestando ao longo da vida, cada vez de forma pior. É por isso que a lei de Deus fala, olha, ensina o teu filho desde pequeno, para quando ele crescer, ele não se desviar do Senhor. Nós precisamos de ensinar a lei de Deus para os nossos filhos. E diante disso, quais são as responsabilidades dos pais na criação dos filhos? Hoje eu vou destacar as 3 principais responsabilidades dos pais. A primeira responsabilidade que nós temos com relação aos nossos filhos é ensinar os filhos no caminho do Senhor. Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. A primeira responsabilidade, nós, como pais, é ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. Não é ensinar o caminho, e sim no caminho. Mostrando que os pais precisam viver e praticar aquilo que eles estão ensinando. Não é somente dizer para o filho ir à igreja, mas é você ir junto com ele para a igreja. Não é somente falar sobre Cristo para ele, mas é você ser um cristão na sua casa. Não é apenas ler a Bíblia, mas é você, pai, ser praticante daquilo que ensina. O pai é o principal modelo e exemplo de piedade e moralidade para seus filhos. Você, pai, é o principal exemplo para ele. Por isso que é chamado para você guardar no teu coração, a amar a Deus de todo o seu coração, para que você possa instruir isso ao teu filho. Não somente falando,
mais vivendo. Não é eu falar para o meu filho, filho, você precisa de amar Deus de todo o coração. Não é somente isso. Mas é você, pai, realmente, verdadeiramente, amar a Deus de todo o coração. Ensinar o filho no caminho. O teólogo Albert Schweitzer, ele diz, dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros, é a única maneira. Dar o exemplo, nós como pais, é a única maneira de nós influenciarmos os nossos filhos. O teu filho, ele vai copiar as tuas atitudes. O teu filho vai ser muito parecido com você. Por isso que você seja o exemplo de cristianismo para eles. Moisés então diz, em Deuteronômio 6, essas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. Dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-te. Na prática, nós devemos aproveitar os momentos cotidianos para ensinar os nossos filhos. Ao fazer as refeições, nós devemos orar antes de comer. Então vamos começar a aprender o que é ensinar o filho no caminho. Antes de fazer as nossas refeições, nós vamos começar a ensinar os nossos filhos a serem piedosos, a reconhecer que aquele alimento é uma graça de Deus para nós. Então vamos fazer uma refeição, vamos orar antes da refeição. Coisas do dia a dia. Ao deitar, ler uma história bíblica ou cantar um louvor para a criança. Quando a criança comete um erro, como quebrar algo, use a oportunidade para falar sobre graça e perdão. De repente a criança deixou um copo cair no chão e quebrou o copo de vidro. Foi sem querer. Você vai mostrar para ela. Isso é graça. Você quebrou. Você merecia ser punida por isso. Mas o que é graça? É o perdão sobre aquilo que você fez. Você está sendo perdoada por aquilo que você fez. Isso chama graça. Foi a mesma coisa que Deus fez por nós. Todos nós pecamos. Merecíamos a condenação. Mas Deus nos deu graça. Então, no dia a dia, o pai trabalhar isso com os filhos. Mostrar para eles o que é o cristianismo no dia a dia. A ideia de fé deve ser algo natural, presente em todas as atividades. E não somente nos momentos formais de culto. Então o pai, ele está em todo momento. Ele está passeando com o filho, mostra lá a criação. Olha o sol, Deus quem criou. Olha as árvores, Deus quem criou. Olha as estrelas, Deus quem criou. Usar as oportunidades. Olha lá o animalzinho, como ele é bonitinho. Foi Deus quem criou. Nós devemos, pais, trabalhar, ensinar os nossos filhos no cotidiano. Outra coisa importante para nós, relacionada a esse tema, é o culto familiar. Todas as famílias devem estabelecer o hábito de reunir a família para ler a Bíblia juntos. É importante isso para todos nós. Todos nós que temos uma família, devemos ter o hábito de reunir a mesa com a nossa família para lermos a Bíblia, para cantarmos um louvor, para orarmos juntos. É importante que a palavra de Deus seja a principal voz na tua casa. Imagina, se todas as famílias aqui da nossa cidade tivessem esse hábito de se reunir com as crianças, reunir com seus filhos em torno da mesa, para ler a Bíblia, para orar, para cantar louvores. Você acha que estaria nessa decadência que nós estamos vendo hoje? E como nós fazemos então o culto familiar? Como eu faço o culto familiar com a minha família? Então, o culto familiar o que é? É nós fazermos um breve culto do que nós temos aqui com os nossos filhos. Coisas de 15 minutos, no máximo. Como eu faço lá na minha casa com a minha família? Eu faço uma breve oração para iniciar o nosso culto. Eu sento com os meus filhos, geralmente no período da manhã, no café da manhã, acabou o café da manhã,
eu sento com os filhos, e cada um pega a sua Bíblia, faço uma breve oração para dar início àquela reunião. Nós costumamos cantar um louvor ou cantar um refrão, uma música fácil, nós cantamos ali após a oração, e eu faço uma breve leitura de um trecho da Bíblia. Geralmente começa ali nos Evangelhos de Mateus e vai seguindo em sequência. Então você vai lendo, começa lá em Evangelho, em Mateus capítulo 1, lê um trecho, no outro dia lê o próximo trecho e vai indo até ler toda a Bíblia. Então eu leio esse pequeno trecho da Bíblia, cada um, na verdade, lê uma parte. Então eu peço, olha, vamos abrir em Mateus tal. Aí a Nicole, o Estevão, a minha esposa, eles fazem ali a divisão dos versículos e cada um lê um pouco. Todos participam ali da leitura. Essa leitura ela é feita em sequência. Depois eu faço uma breve explicação daquilo que foi lido. E eu abro para eles explicarem o que você entendeu a respeito disso. E cada um fala o que entendeu. A mãe também ela participa deste momento também. Depois eu faço uma breve aplicação para o nosso dia. Iremos iniciar um dia. O que podemos usar aquela passagem para o nosso dia a dia. E terminamos com uma outra breve oração. Coisas de 15 minutos aproximadamente. Mas isso é muito importante para a família. Nós, novamente, termos o hábito daquilo que o povo de Deus sempre teve, de se reunir com a família para ler a Bíblia, para orar juntos, para cantar louvores. Isso é muito importante todos nós fazermos. O culto familiar. O que também é importante a respeito do ensino? É importante ensinarmos as crianças a terem pequenas responsabilidades em casa, como arrumar os brinquedos ou ajudar na organização e limpeza da casa. Isso leva à disciplina, serviço e a importância de fazer parte da família. Ajudar os pais em tarefas domésticas, de acordo com a idade, é uma forma de você ensinar o teu filho a te honrar. Desde pequenininho, você vai ensinar ele uma tarefa, a ajudar no lar. Porque quando ele faz isso, ele está te honrando. Quando o mandamento é para honrar pai e mãe, que diz na Bíblia, aquele mandamento, ele vai além apenas além do respeito. Ele é um cuidado que o filho tem que ter com o pai durante a sua velhice. Então o filho ele está sendo preparado para cuidar do pai quando o pai estiver velho. É isso, é essa preparação. E começa de quando? Desde pequeno. Já honrando e ajudando o pai nos seus afazeres domésticos. Também é importante nós pais, nesse aprendizado, nós termos momentos de lazer com nossos filhos. Brincar, jogar bola, andar de bicicleta, caminhar. Os pais devem ser amigos de seus filhos. Também precisamos ter este momento com os nossos filhos. Os pais passam tempo longe dos filhos. Não têm um momento com os filhos. Trabalham e não têm um tempo para passear com os filhos, para ter um momento de lazer com os filhos. Dentro deste ensino, é também importante os pais terem um momento de lazer com os filhos. Em resumo, irmãos, ensinar os filhos é um trabalho diário de dedicação, amor, disciplina e dependência de Deus. O nosso objetivo é moldar o caráter dos nossos filhos, para que eles, um dia, sigam a Deus de forma voluntária e temente. Então, essa é a primeira responsabilidade dos pais, ensinar os filhos no caminho do Senhor. A segunda responsabilidade é disciplinar seus filhos. O próprio Deus revela essa disposição ao declarar: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Em Apocalipse 3,19 diz isso. Contrariando a falta de regra no lar, que tem sido defendido e divulgado por alguns segmentos da sociedade contemporânea, a Bíblia nos adverte quanto aos riscos
de uma criação sem limite. Provérbios 29:15. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Os pais têm a responsabilidade de disciplinar os seus filhos. Eles não podem ficar sem disciplina, eles não podem fazer o que querem, mas nós pais temos essa responsabilidade. Os pais são responsáveis pela disciplina dos filhos, em um tempo que tudo é permitido. Nós devemos impor regras, condições, e usarmos a palavra não, não pode, não deixo, não é para fazer. Quando olhamos para os 10 mandamentos, 8 dos 10 mandamentos começam com a palavra não. Deus também fala não, e fala mais não do que sim. Isso é para nós aprendermos a falarmos não, não pode, não é para fazer. O teu filho precisa de regras, precisa ser disciplinado, e muitas vezes usar a vara da correção, para que ele não se torne uma vergonha para você. Os filhos se tornaram uma vergonha para os pais. Uma vergonha o que está acontecendo com a nossa juventude em nosso país. A psicologia moderna trouxe para dentro da igreja a correção positiva, que é resolver o problema do pecado somente com palavras amorosas e positivas, sem nenhuma punição. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Pecado deve ser tratado como pecado. E todo pecado tem as suas consequências. E os filhos, ao pecarem, eles assumem a consequência de seus pecados. Vocês estão criando filhos para Deus. Todo pecado tem consequência. E nós devemos disciplinar os nossos filhos de acordo com o pecado que eles têm cometido. Em Efésios 6,4 diz assim: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O que não podemos é usar da nossa autoridade para fazer mal aos filhos, ser injustos na correção ou violentos, mas sim, usar a nossa autoridade para discipliná-los e orientá-los da forma correta. Quando você disser não, mantenha a palavra e aplique a consequência. A consistência, ela é fundamental. Se hoje você permite e amanhã não, a criança aprende a barganhar e a não mais respeitar sua autoridade. A criança aprende a testar os limites, porque sabe que pode não haver uma consequência real. Então os pais, quando vão disciplinar os filhos, e eles disserem não, é não. Não deixe que isso mude a tua posição. Porque então o filho começa, deixa. Tá bom, então faz. Não, é não. Ele tem que aprender a obedecer e a te respeitar. A disciplina é um dos pilares mais importantes na criação bíblica. A correção, ela não pode ser opcional, mas é um mandamento bíblico que demonstra amor. A disciplina não deve ser feita com ira ou agressividade, mas com mansidão e paciência, visando o arrependimento e a mudança de caráter dos nossos filhos. Nós não fazemos com ira ou com agressividade, mas com mansidão e paciência, porque o que nós queremos dos nossos filhos, ao corrigir eles, é que eles se arrependam dos seus pecados, e que o caráter deles seja mudado. Por isso é importante explicar a razão da correção, para que a criança entenda, porque aquela ação foi errada, e qual o caminho certo. Então, quando o filho erra, peca, você precisa de ensinar para ele qual foi o pecado que ele cometeu, onde foi que ele está errando. Não é apenas puni-lo pelo pecado,
pelo erro, mas explicar, olha, isso que você está fazendo está em desacordo com este mandamento. E por causa disso, você não somente me desobedeceu, você pecou contra Deus, contra a lei de Deus. E o pecado, ele gera morte e condenação. Você vai expor para ele o evangelho, ensinar para o teu filho que Deus, ele odeia o pecado. E todo pecador que não se arrepender será condenado. Você precisa de ensinar a ele sobre o pecado, sobre a condenação, sobre a lei de Deus. Um dos princípios mais práticos é a busca pela obediência imediata. Significa que quando você dar uma instrução, guarde os brinquedos, por favor, a criança deve obedecer na primeira vez, sem demoras, choros ou negociações. É isso que nós temos que buscar. Um filho obediente. A prática da obediência imediata para ela é a base para que a criança aprenda a se submeter à autoridade e futuramente à autoridade de Deus. Se você falar para a criança e ela imediatamente te obedecer, amanhã ela vai obedecer o patrão, amanhã ela vai obedecer, seja a esposa, ser submissa ao marido, seja o marido amar a esposa, um obedecerá ao outro por causa da lei de Deus. Eles obedecerão a Deus e honrarão a Deus. Então isso é muito importante para nós. É buscar que a criança obedeça desde o momento em que nós falamos. Ao disciplinar, não basta apenas focar no comportamento. É preciso ir à raiz do problema, ao coração da criança e perguntar: por que você fez isso? O que você estava pensando? E explique o que a Bíblia diz sobre o erro. A disciplina se torna então uma oportunidade de discipulado e não apenas de punição. Então, quando a criança ela fazer algo mal, você vai chegar para ela, para o teu filho e falar: mas por que você fez isso? O que aconteceu? Qual que é o problema? E nós começarmos a vasculhar o que está no coração do nosso filho, para nós ajudarmos eles a se arrependerem dos seus pecados. Então isso é muito importante. Antes de punir, querer saber o que está acontecendo. Por que você mentiu? A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Você não é filha do diabo. Você é filho de Deus. Por que você mentiu? Está errado. É pecado. E começar a corrigir. E é uma forma de nós discipularmos os nossos filhos. 4 princípios é muito importante na disciplina, ao fazermos a disciplina. O primeiro princípio ao disciplinarmos é que a disciplina ela deve ser feita com amor e não com ira. A disciplina nunca deve ser aplicada quando os pais estão com raiva. É essencial que o pai ou a mãe se acalme primeiro, reflita sobre a situação antes de corrigir a criança. A disciplina é um ato de amor que busca a correção do comportamento e não uma vingança. Então, a primeira coisa é que a disciplina, ela nunca deve ser feita no momento de ira. De repente, lá o teu filho está desobedecendo, e aí você explode. Naquele momento, não é momento de disciplinar. Você precisa de se acalmar antes de disciplinar. Porque a disciplina ela deve ser feita com amor e não com ira. O segundo princípio é a instrução prévia. A criança deve ser instruída e ensinada sobre o que é certo e errado antes de ser disciplinada. A correção não deve vir como uma surpresa, mas como uma consequência da desobediência consciente. Então, você só pode disciplinar o teu filho se ele saber que aquilo era errado. Então, primeiro você vai ensinar para ele o que é certo e o que é errado. Após ensinar ele ter a consciência, aí sim você vai aplicar a disciplina. Por isso, antes de disciplinar,
O teu filho não sabe o que é certo, o que é errado, muitas vezes. Você vai precisar ensinar para ele antes. Olha, faz isso, isso, isso. Você está entendendo? Tô. Aí, quando pecar e errar, você vai falar, você lembra que eu te falei isso, isso, isso? Então, você errou, você pecou. Você vai ser disciplinado. O terceiro princípio da disciplina é a privacidade. A disciplina deve ocorrer em um lugar privado, apenas entre o pai ou a mãe e o filho. Isso serve para proteger a criança da exposição e do constrangimento público. A disciplina na criança, ela tem que ser feita sempre no particular. Fez a birra, precisa de disciplinar, você vai pegar a criança e você vai levar ali no banheiro, no cantinho, onde não tem ninguém, e aplicar a disciplina. Nunca na frente das pessoas fazer essa disciplina, para que não haja o constrangimento e a exposição da criança. E o quarto princípio é o uso da vara. Não deve ser confundida com violência ou agressão. A disciplina deve ser feita para o bem da criança, com o objetivo de corrigi-la e não machucá-la. Por que nós não devemos usar a mão na correção? Por ser um instrumento mais imediato, estaríamos propensos a usar as mãos no calor do momento, quando estamos com raiva. Então, por que nós não devemos bater nas crianças com as mãos? Porque geralmente, no momento, no calor ali da situação, a primeira coisa que tem ali é a nossa mão. Então, para que a gente não faça uma disciplina errada, a gente deve usar uma varinha e não as mãos. Porque até o momento da gente pegar a varinha, até o momento de nós conversarmos, nós já esfriamos o nosso temperamento e fazemos a correção. Mas não daquela forma imediata, rápida, com as mãos. E sim, sempre usar para a correção um outro instrumento. Por isso, o uso de um objeto externo ajuda a separar o ato de correção da emoção. A escolha de um instrumento para a disciplina que cause o mínimo de dano físico. Alguns materiais como varas de silicone, chinelo, objetos semelhantes. Não era assim quando nós éramos crianças? Olha o chinelinho da mãe lá. Saia correndo, né? A marquinha do chinelinho. Ninguém morreu. Então, o seu filho também não vai morrer, meu irmão, por causa de uma havaiana, tá bom? Então, isso é necessário em alguns momentos. A vara da disciplina é necessário. O Senhor nos instrui. Quando nós éramos crianças, nós fomos instruídos assim pelos nossos pais. Mas quando chega a nossa geração, a gente quer mudar a disciplina. Não quer fazer tudo diferente de tudo. Não. Existe a vara da disciplina na Bíblia. Não é para machucar, não é para fazer o mal, mas é para corrigir. Em alguns momentos é necessário um chinelinho ali na bunda, é necessário ali uma varinha, é necessário. Eu queria trazer agora aos irmãos alguns exemplos práticos de como os pais podem aplicar os princípios da disciplina quando o filho não obedece. E quando o filho não obedece? Como nós podemos agir diante disso? Um cenário, uma hipótese. A criança, ela se recusa a guardar os brinquedos. Você já falou para ela, ensinou, e ela se recusa a guardar os brinquedos dela. Então o pai e a mãe senta com a criança e explica a importância de guardar os brinquedos, como parte da rotina de limpeza e organização da casa. Você mostra o local correto para guardar os itens e elogia as crianças quando ela colabora. Então existe a explicação. Você já explicou para o teu filho, acabou de brincar, guarda os brinquedos. Mas a criança, ela desobedece e se recusa a guardar os brinquedos, mesmo após o lembrete. O que deve fazer? O pai ou a mãe leva a criança para um local reservado,
e pergunta com calma o motivo da desobediência. E reforça que a ação dela não foi correta e explica a consequência da desobediência. Então o pai pega essa criança, leva ela para um local particular e vai perguntar para ela: por que que você não quer obedecer? E então o pai, depois de falar: era para você ter obedecido porque eu te ordenei, por causa disso você será punida. A disciplina então ela é aplicada, seja por meio de um castigo físico leve, como uma varinha, ou por meio de uma outra forma de correção. Após isso, o pai e a mãe abraça a criança e reforça que a ama, mas que a atitude dela estava errada. O que ela fez é pecado, pois ela desobedeceu o mandamento de Deus. Após a correção, você abraça a criança e fala: papai te ama. Por isso que o papai está te corrigindo, porque o pai te ama. Você abraça, fala que ama ela, explica para ela que ela não deve mais pecar contra Deus. Uma segunda hipótese: a criança responde de forma desrespeitosa. O pai e a mãe ensinam a criança a importância de usar palavras respeitosas ao se dirigir aos adultos. Você dá exemplos de como se comportar, de como expressar quando algo a incomoda. Mas é a ocorrência. A criança responde de forma desrespeitosa, como: eu não quero fazer isso, você é chato. Correção no particular: você chama a criança, leva para um lugar privado, questiona por que da atitude dela, reafirma que aquele tipo de resposta não é aceitável. Você explica a disciplina que virá, mas que não é por ódio, e sim para o bem dela. A disciplina é aplicada. Após a correção, os pais a abraçam e diz que a ama e reforça a necessidade de respeitar os outros. Mesma forma, você explicou: olha, não faça isso, não desrespeite. Ela foi lá e desrespeitou. Você vai pegar ela, vai falar para ela por que você fez, por que você está desobedecendo. Agora você será disciplinada. O pai te ama, mas não faça mais isso. Um terceiro cenário: a criança bate no irmão ou em um colega. Os pais explicam que bater não é permitido em casa e que é importante resolver os conflitos com palavras. Eles ensinam formas de se expressar quando estão irritados. A criança então ela desobedece, bate no irmão ou em um amigo. O que faz? Os pais separam as crianças e levam o filho que cometeu a ação para um lugar reservado. Pergunta o porquê de ter agido de forma agressiva e de maneira firme explica que bater é errado e ele vai aplicar a disciplina. Da mesma forma, o pai ele vai aplicar. Ele falou: olha, você não vai bater no teu irmão. Aí o irmão briga com o outro e bate com o outro. Disciplina. Chama, corrige, explica e aplica a disciplina. E nisso explica. O Senhor fala que nós devemos amar uns aos outros. Principalmente o teu amigo, principalmente o teu irmão. Então essas são alguns exemplos que podem acontecer no nosso cotidiano. Então, como nós aplicamos? Você explica o que é pecado. Se ele pecar, você traz ele no particular, fala para ele o porquê que ele está fazendo isso, fala para ele dos mandamentos de Deus, aplica a disciplina. Após a disciplina, você diz que o ama, abraça ele e fala para ele: não faça mais isso, porque é pecado. E com adolescentes, a ênfase é muito maior na instrução verbal, na conversa e no aconselhamento baseado nas Escrituras, em vez de castigos físicos. Realmente já estão mais jovens, adolescentes, já é mais conversa. Senta, vamos conversar. Apesar disso, existem casos que há a necessidade também do castigo físico. Por exemplo,
Se um adolescente desobedece e tem um comportamento inadequado, as consequências podem ser a perda de privilégios, como o uso de celular, saída com os amigos ou videogame. A disciplina, mesmo na adolescência, deve ter o objetivo de quebrar a vontade própria e a rebeldia. O objetivo, segundo ela, é que eles se rendam à autoridade dos pais. Então, da mesma forma, os adolescentes, geralmente, vamos conversar e vamos aplicar a disciplina. Olha, por causa disso, você vai ficar sem celular uma semana. Por causa disso, você não vai assistir televisão. Por causa disso, você não vai sair com os seus amigos. E aplica a disciplina. E explica o porquê. Porque aquilo que você fez é pecado. Você pecou contra o seu pai, você pecou contra Deus. O pai te ama, mas você precisa ser disciplinado. Então, a disciplina é algo que tem que estar presente em cada uma das famílias. E dessa forma, com o intuito de que o coração dos teus filhos se convertam ao Senhor. E a nossa terceira e última responsabilidade é nós sempre orarmos pelos nossos filhos. Sem súplica constante diante de Deus em favor dos filhos, todos os demais esforços serão inúteis. Há uma atmosfera de oração deve permear o lar e ser respirada por todos os que nele habitam. Se concordarmos que a criação de filhos é motivo de constante preocupação para os pais, é oportuna a afirmação que o teólogo João Calvino disse: a oração é o antídoto para todas as nossas aflições. Nós, os pais, não estamos em todos os momentos na presença dos nossos filhos, e sabemos que eles serão tentados em todas as áreas de suas vidas. Eles estarão sob a influência de muitas coisas malignas deste mundo. A influência da internet. Você não sabe que o teu filho está mexendo na internet. As redes sociais, o que ele vê, o que ele assiste. Na escola, as más companhias. E nós devemos estar em constante oração por eles, para que o Senhor os guarde das tentações e os livre de todo mal. Orar pela conversão dos nossos filhos, para que eles sejam salvos. Orar pelo futuro dos nossos filhos, onde eles trabalharão, com quem se casarão, e para eles serem fiéis a Deus. Os pais têm essa responsabilidade. Irmãos, nós estamos criando filhos. Os teus filhos vivem em um mundo caído. E é necessário nós orarmos por eles. Senhor, os guarda do mal. Senhor, não permita que eles assistam coisas que não devem. Não permita, ó Deus, más companhias. Livra eles de más companhias. Senhor, com quem os meus filhos vão se casar? Meu Deus, prepara uma pessoa certa. Prepara alguém que seja fiel a Deus. Orarmos pelo futuro, onde eles vão trabalhar. O que eles vão se formar. Senhor, prepare para eles um local onde eles possam glorificar o teu nome, possam ter o necessário para sustentar uma família. Nós precisamos de orar para eles. Olha as famílias hoje. As famílias entregam os filhos ao mundo, ao pecado. Mas nós não. Nós devemos permanecermos firmes em oração por eles, todos os dias nos lembrarmos deles em oração. Irmãos, nós estamos vivendo em uma guerra espiritual. E não podemos desprezar a ação do maligno. A Bíblia nos ensina que o diabo, o nosso adversário, anda ao derredor, rugindo como um leão, procurando quem devorar. O teu filho pode ser a próxima vítima. Por isso, precisamos colocar a nossa família em oração diante de Deus. Ore pelos teus filhos. Essas são as 3 responsabilidades dos pais: ensinar os filhos no caminho do Senhor, discipliná-los e orar por eles. E eu quero terminar com o propósito final da criação dos filhos. Qual é o propósito de tudo isso? Qual que é o interesse que nós temos? Para que nós vamos nos empenhar a ensinar eles, a disciplinar eles, a orar por eles? O objetivo final
da criação de filhos não é ter crianças perfeitas ou bem-sucedidas aos olhos do mundo, mas sim prepará-los para eles glorificarem a Deus. A prioridade máxima dos pais deve ser a salvação e a santificação dos filhos. Os filhos são uma herança do Senhor, e os pais são apenas mordomos dessa herança. Nós devemos nos lembrar que os filhos não pertencem a nós, mas pertencem a Deus. Por isso a nossa tarefa é criar os filhos com sabedoria, disciplina e amor, confiando que no final Deus fará todas as coisas. É isso que nós buscamos. Nós não buscamos a nossa glória pessoal, nós buscamos que os nossos filhos, eles vão glorificar a Deus, vão ter um casamento abençoado, vão ter filhos, netos, uma geração abençoada, vão ser bons exemplos de moralidade, vão dar um bom testemunho, vão honrar os pais. Nós esperamos que os nossos filhos sejam luz em meio às trevas, que os nossos filhos sejam fiéis a Deus, como foi Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, diante de toda a imposição maligna daquele reino da Babilônia. Eles não se prostraram, permaneceram fiéis a Deus em um mundo caído, em um mundo imoral, em um mundo cheio de pecados, cheios de ídolos. Eles permaneceram firmes no Senhor. É para isso que nós estamos criando os nossos filhos, para que os nossos filhos, quando crescerem, possam glorificar o nosso Deus. E é isso exatamente que Moisés diz lá em Deuteronômio 6. Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor, só existe um Deus. Por isso amarás, pois, o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Essas palavras que hoje te ordeno, estarás no teu coração, pais. E vocês, pais, inculcarás e ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-te. É isso que nós buscamos, que os nossos filhos amem a Deus de todo o coração. Por isso, nessa hora, nós vamos colocar a nossa vida, a nossa família, diante de Deus. Como estão os teus filhos? Como está a tua família? Como eles estão? Será que nós estamos cuidando? Será que nós estamos fazendo o nosso melhor? Ou será que nós estamos sendo negligentes? Talvez esse é o momento de nós fazermos uma reflexão, porque, irmãos, tudo passará. Imagina, qual legado você deixará para a tua descendência? Será que os teus netos, os teus bisnetos vão lembrar, o meu pai, o meu avô, o meu bisavô, o meu tataravô, ele foi fiel a Deus. Ele buscava a Deus. Ele nos ensinou os princípios de Deus. Será que é esse o legado que nós estamos deixando? Ou estamos deixando um legado de destruição, de perdição e de pecado? É tempo de nós buscarmos a Deus, para que Deus nos ajude, para que a nossa família seja restaurada, para que os nossos filhos sejam restaurados, para que a nossa geração seja salva. Por isso você vai curvar agora a tua cabeça, vai fechar os teus olhos, e vai orar ao Senhor, e vai pedir a Ele, Senhor, me ajuda. Senhor, converta o meu filho. Senhor, me ajuda a ser fiel nessa disciplina. Me ajuda a ensinar no caminho do Senhor. Me ajuda a orar.